Justina indaga Lorena sobre a paternidade de seu filho, enquanto entrega os resultados do exame. Lorena assegura que Juliano é o pai do filho que espera e argumenta que Matilde adoraria que ela estivesse grávida de Miguel, pois ele é seu sobrinho favorito. Ela admite que saiu com ele quando ela e Juliano haviam terminado. Justina decide confiar em Lorena e fica surpresa por Miguel também estar na cidade. Manuel questiona Delfina sobre seu conhecimento em relação ao suposto assassinato de Ramiro, e ela afirma que nunca teve informações de que Ramiro tenha matado alguém, embora acredite que ele fosse capaz disso e de muito mais. Manuel consegue compreender o sofrimento de Teresa, já que mesmo sem sentir afeto pelo pai, fica mexido ao pensar na possibilidade de Fidel ter atirado em Juliano. Rosário questiona Delfina sobre o paradeiro de Lucrécia e ela assegura que não está com Juliano. Rosário fica frustrada por Delfina sempre estar a par de tudo relacionado a Lucrécia. Rosário encontra Lucrécia conversando com Manuel e o proíbe de retornar à fazenda, acusando-o de ser o intermediário de Juliano. Lucrécia afirma que Manuel não trouxe nenhum recado e garante que Juliano não enviará mais mensagens. Rosário insinua que conhece o jogo entre Lucrécia e Juliano. Lucrécia informa que a noiva de Juliano está grávida e que ele vai se casar com ela fora de São Pedro. Manuel assegura a Rosário que não retornará à fazenda. Teresa conta a Assunção que Delfina não esclareceu suas dúvidas e agora se sente ainda pior por não ter conseguido se despedir da mãe antes de sua morte. Carmelo está bebendo em um bar quando Juliano aparece e o cumprimenta. Na frente de todos, Carmelo aponta sua arma para Juliano, que pede uma conversa entre eles. Juliano informa que partirá da cidade no dia seguinte para se casar com Lorena, mas adverte que não tente matá-lo, pois ficaria evidente quem é o culpado. Carmelo declara que mais cedo ou mais tarde, Juliano encontrará seu destino no inferno, ao lado de seu pai. Lorena assegura a Matilde que o pai de seu filho é Juliano e a proíbe de expressar suas dúvidas a qualquer pessoa, especialmente a Miguel. Ela adverte que se Miguel reclamar, a responsabilidade recairá sobre Matilde, sendo expulsa de sua casa. Justina vai até a pensão de socorro para informar Miguel que deve viajar o mais rápido possível, pois Lorena e a tia retornarão para casa com Juliano no dia seguinte. Manuel estranha a presença de Justina na pensão e ela explica que veio visitar um parente da noiva de Juliano. Manuel pergunta a Dona Socorro sobre o novo hóspede e ela informa que ele se chama Miguel. Enquanto aguardam por Modesto para jogar, Rodolfo comenta com Paulino que não está convencido da vocação religiosa de Josué. Enquanto isso, Josué suplica a Deus para limpar sua alma de pensamentos impuros e libertar seu corpo do pecado, enquanto se autoflagela com um chicote. Rosário escuta o choro de Lucrécia em seu quarto. Juliano informa ao padre Matias que deixará a cidade no dia seguinte para se casar com Lorena, mas tem dúvidas sobre a decisão. Matias concorda que às vezes é melhor para uma criança quando os pais estão separados em vez de juntos. Josué ouve parte da conversa e repreende o padre por aconselhar Juliano a não se casar com Lorena estando ela grávida, julgando sua atitude incompatível com sua batina. Juliano defende o padre Matias e Josué ameaça contar ao bispo sobre seus conselhos. Matias toca no ombro de Josué e percebe que ele está dolorido. Josué alega que se machucou. Matias aconselha Juliano a confiar em Deus, afirmando que a opinião de Josué também é válida. Rosário pede desculpas a Lucrécia por ter sido injusta com Manuel, explicando que mudou de opinião após ouvi-la chorar. Ela reconhece que Lucrécia não tem mais chances com Juliano. Em seguida, Rosário pede a Lucrécia que leve uma caixa de roupas usadas ao padre Matias. Assunção confessa ao padre Matias que quando Inês morreu, chegou a suspeitar que Ramiro havia matado a esposa e que essa suspeita persiste. Matias explica que sem certeza não há culpa. Assunção também revela que Carmelo foi o responsável pela morte de Ramiro,
o que choca o padre. Assunção relata que Carmelo afirma que foi um acidente e que ela descobriu porque encontrou a pistola escondida em suas coisas, juntamente com uma camisa manchada de sangue de Ramiro. Matias a questiona por ter mantido silêncio e ela justifica que Carmelo é como um filho para ela. Matias enfatiza que não há justificativa e que, devido à sua proteção, Carmelo se tornou o que é, alertando sobre as consequências caso ela não tome uma atitude. Assunção se recusa a entregar Carmelo à polícia e Matias questiona por que ela veio se confessar se pretende continuar escondendo essa monstruosidade. Paulino questiona Modesto sobre sua ausência no jogo de dominó e Modesto revela que não se sente à vontade para jogar com ele, Rodolfo e o padre Matias devido à longa amizade que existe entre os três. Paulino assegura a Modesto que ele esteve mais presente em sua vida do que o próprio Rodolfo, já que em algum momento não se portou bem com ele. Paulino supõe que a vida cobrará por suas ações erradas. Quando Lucrécia leva a caixa de donativos até a igreja, Josué inventa que Juliano mentiu, pois nunca teve a intenção de romper seu compromisso com Lorena e apenas queria se vingar de Lucrécia e de sua família. Lucrécia não acredita e Josué afirma que Juliano já sabia que Lorena estava grávida, chamando Lucrécia de ingênua por acreditar que Juliano cancelaria o casamento para ficar com ela. Assim que Lucrécia vai embora, Josué informa Rosário que disse a Lucrécia o que ela instruiu, mas que o padre Matias é outro problema por estar aconselhando Juliano a lutar por Lucrécia. Juliano pede a Manuel que comece a arrumar a casa da Álamos e Manuel sugere que peçam ajuda a Teresa. Juliano acha a ideia excelente e informa que logo mais estará voltando para casa com Lorena. Manuel conta que viu Justina na pensão de Dona Socorro e que ela disse ter ido procurar um parente de Lorena chamado Miguel. Na frente de Lorena, Matilde liga para Miguel pedindo que ele retorne para sua cidade. Lorena sente fortes pontadas no ventre e avisa a tia que Juliano foi verificar algumas coisas sobre as terras que comprou. Matilde pergunta de onde Juliano tirou tanto dinheiro para isso, e Lorena afirma que de seu trabalho, repreendendo a tia por suspeitar de seu noivo. Josué percebe que Matias está jururu e supõe que ele esteja arrependido por ter aconselhado Juliano a não se casar com a mãe do filho dele. Matias, por sua vez, afirma que não aconselhou Juliano a fazer isso e nem precisa sentir arrependimento por expressar sua opinião. O religioso alerta que se um dia Josué se tornar um sacerdote, vai entender o peso de guardar um segredo de confissão. Delfina conta a Assunção que Carmelo tentou matar Juliano, talvez através de Fidel. Tonha pede conselhos a Lucrécia sobre como conquistar Anselmo, e ela aconselha a se declarar para ele, mas principalmente a não permitir que ninguém o roube dela. Sem respeitar o casamento de Delfina com Modesto, Fidel propõe a ela que vivam juntos para formarem uma família com Manuel, mas ela não demonstra interesse. Matilde acusa Justina de querer melhorar a posição econômica de sua família através do casamento de Juliano com sua sobrinha. Justina, no entanto, está certa de que a única interesseira é Matilde, já que é sustentada por Lorena. Carmelo informa a Fidel que Juliano continua vivo. Assunção pergunta a Carmelo se ele tentou matar Juliano e diz que a cada dia a mais se arrepende de não tê-lo denunciado à polícia. Carmelo já não teme suas ameaças e Assunção assegura que não é a única que sabe o que ele fez com seu pai, garantindo que não se trata de Delfina. Teresa finalmente consegue pedir desculpas a Juliano por ter duvidado dele e pergunta por que ele vai se casar com Lorena, já que não consegue se conformar com a ideia de que ele e Lucrécia não possam ficar juntos. Juliano lembra que Lucrécia é casada com o irmão de Teresa, mas Teresa afirma que eles nunca dormiram juntos, além de revelar que Carmelo e Renata foram amantes. Delfina expressa sua descrença no que Josué disse sobre Juliano para Lucrécia. No entanto, Lucrécia acredita que alguém que deseja ser sacerdote não mentiria dessa maneira.
Lorena fica furiosa ao ver Juliano usando a medalha que ganhou de Lucrécia e arranca a joia de seu pescoço. Juliano, enfurecido com a atitude da noiva, deixa claro que se responsabilizará pelo filho, mas não pode nem quer se casar com ela. Matilde se esconde para ouvir a discussão. Lorena argumenta que tudo o que Juliano tem se deve ao pai dela. Juliano explica que Ernesto lhe deu a oportunidade de crescer, mas deixa claro que tudo o que conseguiu foi fruto de seu trabalho. Lorena suspeita que Matilde possa ter razão ao dizer que ele poderia ter roubado o que pudesse. Juliano argumenta que seria um absurdo se ela se casasse com um homem em quem não confia. Teresa conta a Assunção que falou com Juliano sobre o caso de Renata e Carmelo e expressa seu inconformismo por Juliano e Lucrécia não poderem viver seu amor. Carmelo ouve e fica indignado com a preferência de Teresa de que Lucrécia o deixe para ficar com Juliano. Carmelo chacoalha a irmã, enquanto afirma que Lucrécia será sua esposa até quando ele decidir. Assunção defende Teresa e Carmelo ergue a mão para bater nela, mas recua quando Assunção lembra das ameaças que fez contra ele. Rosário procura o padre Matias para exigir que ele pare de se meter no que não é de sua conta, e ele estranha que ela tenha vindo exigir algo que ela fez a vida toda, tornando a vida de sua filha infeliz. Rosário ameaça fazer com que ele seja expulso novamente da paróquia. Renata pergunta a Lucrécia se ela não se importaria se pedisse trabalho na Álamos a Juliano. Lucrécia afirma que se Renata fosse trabalhar com Juliano, Rosário a expulsaria da fazenda. Matilde aconselha Lorena a ir embora da cidade para que Juliano sinta sua falta. Furiosa, Lorena conta para Justina que Juliano desistiu do casamento e Justina promete resolver a situação. Juliano procura Lucrécia para informar que não vai se casar com Lorena porque está apaixonado por ela. Lucrécia o acusa de ter se aproximado dela para se vingar e pergunta se ele tem raiva por ela ter se casado com Carmelo. Juliano admite que no início sentiu muita raiva, mas quando voltou a vê-la, passou porque a ama e avisa que não vai desistir dela. Lucrécia diz que não permitirá que ele a use como desculpa para não cumprir com suas obrigações, se recusando a carregar mais essa culpa. Juliano afirma que mesmo que Lucrécia não fique com ele, não se casará com Lorena. Ela o aconselha a pensar melhor, pois pode ficar com as mãos vazias. Teresa fica surpresa ao saber que Juliano é o novo proprietário da Álamos e aceita ajudar Manuel a redecorar a casa da propriedade. Paulino pede desculpas a Lucrécia por não ter sido um bom pai e não ter feito nada para que ela fosse feliz. Lucrécia garante que não tem nada a reclamar. Justina tenta convencer Juliano a se casar com Lorena, mas ele pede à mãe que respeite suas decisões, lembrando que ela é a menos indicada para lhe dar lições de moral. Justina responde que ele deveria aprender com seu exemplo. Juliano pergunta o que ela foi fazer na pensão de socorro e sua mãe explica que foi levar um recado para um parente de Lorena. Matilde encontra a corrente que Juliano ganhou de Lucrécia jogada no chão do quarto e entrega a Lorena, estranhando que esteja com o nome de César. Ordorica pergunta a Justina se ela foi amante de Ramiro e a acusa de ser uma aproveitadora, recebendo um tapa como resposta. Justina afirma que seu filho pode suprir suas necessidades. Justina pega Matilde dizendo a Rodolfo que ele e a esposa são muito diferentes e os interrompe. Lorena vai até a fazenda Milagre para devolver a corrente de Lucrécia e reclama por ela ter conseguido separar Juliano dela e do filho. Lucrécia afirma que não teve nada a ver com isso. Em meio à discussão, Lorena começa a sentir fortes dores no ventre e é amparada por Lucrécia, que a leva até sua casa. Rosário pede a Lucrécia para ligar para o médico imediatamente, enquanto faz companhia a Lorena.